E aí, meus futuros fãs, tudo bem com vocês? Como prometido, estou trazendo aqui um vídeo mostrando passo a passo do desenho que eu postei ontem. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bem, o desenho é esse aqui, como vocês podem ver. E é o seguinte. Eu admito que esse desenho me deu bem mais trabalho do que eu imaginei. Mas eu vou mostrar para vocês aqui e tentei explicar da melhor forma possível o processo que eu tive para fazer ele. Eu coloquei todas as camadas invisíveis para ir mostrando para vocês o passo a passo. Enfim. Normalmente quando eu faço um desenho, a primeira coisa que eu faço é pintar a cor e um fundo que combine com o personagem e que eu goste também, obviamente. Logo em seguida, eu pesquisei algumas referências no Pinterest e tentei achar alguma pose que ficasse legal. Normalmente eu uso referências para fazer as poses. E eu também, normalmente, eu não mostro o processo de eu criando as poses e tal. Mas, enfim. Deixa eu achar, cadê? Eu, primeiro de tudo, eu desenhei a base. Que eu peguei o pincel branco, deixei ele meio transparente para não ficar muito forte, para eu poder desenhar por cima depois. Eu também só uso um tipo de pincel também, que é a caneta de tinta macia. De vez em quando eu uso algum outro tipo. Mas enfim, essa daqui foi a base. Desenhei bem simplificado. E antes de qualquer coisa, como eu queria um efeito diferente nesse desenho, uma coisa que eu também adicionei foram isso aqui. Que são os cacos de espelho que eu fiz. Dentro de cada um eu desenhava a versão overblot do Weedle. E na maior parte do desenho eu desenhava a versão normal dele. Foi uma ideia que eu tive, eu tava pensando se eu ia fazer ela ou não, mas acabei decidindo fazer. Mas enfim, eu desenhei eles para poder ter uma referência para quando eu for desenhar. E agora eu finalmente comecei a desenhar o contorno dele. Eu sinceramente, normalmente eu faço o contorno do personagem dividido por partes. Tipo, o cabelo eu desenho em uma camada, a roupa eu desenho em outra camada, e assim por diante. Mas nessa aqui eu decidi simplesmente desenhar tudo de uma vez, em uma camada só. E quando eu terminei isso, primeiramente eu apaguei a... Apaguei não, eu deixei invisível a parte que tem a base. E ficou desse jeito. Tem algumas linhas mais claras aqui, mas foram umas coisas que eu fiz depois. Enfim. Depois disso, eu pintei. Normalmente eu prefiro pintar tudo de uma vez. Ah, e outro detalhe, eu esqueci de avisar. Os olhos eu desenhei separados mesmo. Principalmente o olho esquerdo do olho direito, como eram em personagens diferentes. E a pupila do olho eu também desenhei em camadas diferentes também. E ficou desse jeito. Normalmente eu só pinto a cor mesmo. Daí depois eu vou sombreando e fazendo as iluminações. Logo depois disso, eu fui fazendo a sombra. Aqui eu já sombreei todo. Só que eu fiz primeiro a parte dele normal. E depois eu fazia a parte que tá nos cacos de vidro. Espelho. E ficou desse jeito. Eu normalmente uso essa ferramenta aqui. A varinha mágica. Daí fica bem mais fácil você sombrear e tal.
Como por exemplo aqui. Fica bem mais fácil fazendo desse jeito. E logo depois de sombrear tudo, eu comecei a fazer as iluminações. E ficou dessa forma. Eu uso bastante essa ferramenta da varinha mágica e também do laço, que deles facilita bem na hora de sombrear. E também de fazer os brilhos. No metal, normalmente eu faço mais brilhos, que é para ficar esse efeito. Depois de ter feito a iluminação de tudo, logo depois disso, eu começo a fazer os detalhes. Ah, e detalhe, eu também... Essa parte aqui que eu mostrei das linhas que ficaram de cores diferentes, essa parte que eu usei o Alpha Lock, eu escolhi uma cor mais escura para fazer o contorno de algumas partes. Mas foi só algumas partes mesmo. Tipo aqui nos metal que eu fiz. Nos espelhos eu também fiz esse branco para dar um efeito. E no olho eu também fiz separado a cor, assombreamento e o brilho também. Como eu mostrei aqui. Eu fiz bem simples, na verdade, eu só fiz o olho em duas cores e fiz a pupila menor. E logo aqui eu coloquei já o brilho. Ele ficou desse jeito. Sinceramente eu me surpreendi que ficou muito parecido com a referência. E logo depois disso eu comecei a fazer as partes dos cacos de vidro. Ignorem os nomes das camadas. Tem algumas camadas que eu coloco em inglês e outras eu coloco em português. Mas é isso. Ah, e detalhe, a segunda versão que eu fiz nos cacos, eu fiz um fundo separado também. E como eu fiz no primeiro, eu também pintei primeiro. Ah, esqueci de um detalhe. A única camada que eu fiz separado mesmo das outras foi a parte do contorno da pele. Que no caso aqui foi só a cabeça mesmo. E aqui eu fiz como nos outros. Eu só pintei por enquanto. Depois de pintar, eu fiz o mesmo processo. Sombreei. E ficou desse jeito. E também, igual da última vez, eu fiz as luzes. E no olho dele eu também fiz o mesmo processo que eu fiz no primeiro. Que eu pintei. Logo depois eu sombreei. Dessa forma. Ficou desse jeito a princípio. E depois eu só fiz a luz mesmo. Que nem eu fiz no outro. E também ficou bem parecido com a referência. E uma das partes que eu mais gostei foi a parte de ter feito esse coração que ele tem no olho dele. Eu fiz ele separado. Eu usei o laço
Basicamente colocar ele por cima do olho dele e ajustar. Dessa forma. E eu só apaguei as extremidades, porque eu fiz ele em uma camada diferente. E ficou desse jeito. Eu também fiz umas luzes aqui no braço e tal. E como eu disse antes, eu também fiz o fundo separado. Pra ficar um pouquinho melhor o efeito e destacar mais os cacos. Até então ficou dessa forma. Se eu estiver movendo a tela muito rápido, vocês podem pausar. Mas basicamente ficou assim. Ah, e teve algumas partes, como essa daqui, que tinha as cartas de poker também. Essa daqui eu peguei um modelo mesmo. Que daí pra mim ia ficar mais bonitinho também. Daí ficou desse jeito. Porque eu literalmente não tava conseguindo desenhar uma carta de baralho. Mas ficou assim. E depois eu parti pra parte que eu faço fundo. Ah, e detalhe. Eu também fiz umas luzes aqui nas cartas pra dar esse efeito. Normalmente quando eu faço luzes desse jeito, eu deixo elas mais retas. Eu evito borrar elas pra ficar mais bonito. Às vezes eu só dou uma clicadinha com o desfoque. Igual eu fiz nessas outras partes aqui que também são de metal. E o resultado ficou assim. Aí, detalhe. Esqueci de explicar também. Essa parte desse coração aqui eu fiz escrito mesmo. Então eu parti pra parte do fundo. Sinceramente, eu tava em dúvida no que eu fazia no fundo. Mas daí eu decidi fazer isso aqui. Eu fiz primeiro em linhas retas usando a régua, que é essa daqui. Daí depois eu peguei a borracha e vim apagando pra ficar esse efeito aqui. Como se fosse tipo um tecido ou algo assim. E eu sinceramente achei que combinou bastante. Logo depois disso, eu também sombreei essa parte. Só que eu coloquei as sombras um pouquinho mais em volta. Aí detalhe, uma coisa que eu fiz separado no cabelo dele foi essa parte meio roxa aqui que ele tem no cabelo. Fiz em uma camada separada. Aí outro detalhe também. Essa rosa aqui na roupa eu fiz ela separada também. Ela só fiz o contorno dela e esfumei a cor. E ficou desse jeito. A princípio eu ia parar o desenho aqui, eu deixar ele assim, só que daí tava faltando alguma coisa, então eu decidi fazer alguma coisa em volta. Então eu fiz isso aqui. Não dá pra ver agora porque ainda não tá pintado, mas são umas rosas. A princípio eu achei que também tava sem nada, então eu decidi colocar umas cartas também. Aí detalhe, uma das cartas eu tive que colocar aqui embaixo. Aqui. Fiz as cartas, sombreei elas. As cartas eu também usei o modelo. Não me julguem. E depois disso eu fiz o mesmo processo que eu fiz no resto do desenho. Que foi pintar elas. Ficaram desse jeito. Em uma camada diferente eu fiz o sombreado delas. Ficou desse jeito. E
logo em seguida eu fiz um pouco de luz nelas também. E ficou dessa forma. Aí detalhe, antes de eu terminar, eu decidi fazer um detalhe nos vidros para ficar um pouco mais com efeito de espelho mesmo. Então eu fiz essas luzes assim. Eu dei só um toque com desfoque para poder ficar esse efeito melhor. E não ficar muito borrado também. E o processo foi esse, basicamente. Desculpem se não ficou muito bem explicado algumas partes. Ah, e por último, quase que eu esqueço. Também fiz aquele fogo que aparece no olho dele também. Isso aqui eu só fiz com o borrão, daí depois eu esfumei ele um pouco só pra não ficar muito borrado. E ficou dessa forma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Da próxima vez eu vou filmar ele, o processo do desenho mesmo. Então, obrigado por assistir. E até a próxima.